Hoje de manhã foi o selo de Deus, o sinal da besta. Agora falaremos de um assunto também muito interessante, eu considero inclusive o mais interessante, que é o tema sobre o estado dos mortos. Então os irmãos novamente poderão acompanhar os textos na tela. Lá. Vamos já começar o assunto. Não preencham as provas, certo? Levanta aqui. Preencham à medida que vocês tiverem certeza da resposta. Então eu vi várias provas hoje que foram rasuradas. E eu não sei qual é o critério de correção da conta examinadora da igreja. Lá no Rio de Janeiro nós aceitamos as provas rasuradas. Mas se fosse uma conta examinadora mais... Esse azulzinho é dele. Mais rígido, pois é. O que você acha, Priscila? A prova rasurada seria aceita? Não, né? Não foi rasurada, não. Podia, né? Deixa eu ver. Ele não salvou aí. Lá no Rio de Janeiro nós aceitamos. Programa de jovem. Sim. O aviso aqui é que apenas uma resposta por questão é correta. E tem algumas casquinhas de banana aí na prova, né? Muito cuidado, atenção. Esse é um assunto interessante. O estado dos mortos. Antes de falar especificamente sobre o tema propriamente dito, quero dizer que nós no Rio de Janeiro estudamos 6 assuntos e aqui atualmente estamos tratando de 3. E agora nesse ano no Rio de Janeiro nós temos a segunda fase do concurso, nós vamos estudar mais 6 assuntos. E um desses assuntos, que era sobre a mensagem angélica, na parte do terceiro ano, nós falamos sobre o vinho de Babilônia. Então, o vinho de Babilônia são as doutrinas que foram trazidas, principalmente através da igreja católica, para confundir o povo cristão. Então, entre essas doutrinas, temos essa questão da imortalidade da alma. Essa é uma doutrina herética, era uma doutrina totalmente pagã na sua origem, mas que no decorrer da Idade Média foi trazida sorrateiramente para o mundo cristão e se tornou dominante. Então hoje a doutrina da imortalidade da alma é dominante em 99% das denominações cristãs. E os adventistas são os únicos que defendem a posição realmente bíblica, o que obviamente é um motivo de orgulho para nós, porque nós estamos fazendo mais do que a nossa obrigação em saber esse assunto de acordo com a palavra de Deus. Então nós vamos iniciar o nosso tema sobre o estado dos mortos. E temos já o arquivo aí certinho? Ainda não, né? Não tem. Beleza. Ok. Eu acho que o Natinho ajuda bastante, não é isso? E nós pedimos o seguinte, hoje, na parte da manhã e também na sexta-feira, ontem à noite, os irmãos receberam suas provas, fizeram com tranquilidade. A gente sabe que o pessoal cola um do outro, nós não podemos fiscalizar isso, também não é a nossa intenção. E muitas pessoas vão tirar 10, certo? Muitas pessoas vão tirar 10, graças a Deus. Nós temos até alguns visitantes que me abordaram na saída e me fizeram perguntas super complexas. E eu falei: olha, você acertou, é isso mesmo. Mas, para que o prêmio seja dado, assim, para que possa haver uma classificação real sobre o conhecimento do irmão, teremos a prova discursiva. Nós vamos passar novamente aqui os arquivos para o pendrive, para que os irmãos possam acompanhar o desenrolar do tema na tela. Então, lá no Rio de Janeiro, a experiência foi essa, irmãos. Muitas pessoas tiraram 10 em todas as provas e depois disseram: vamos ganhar o prêmio. Lá o prêmio era
a ida ao Congresso com todas as despesas pagas em Minas Gerais. Então, muitas pessoas tiraram 10 e agora aspiravam ao prêmio. Então, nós fizemos a prova discursiva. Então, na prova discursiva, não temos assustar ninguém, mas a maior nota foi 5,1. Né? Mas eu soube lá que o pessoal não estudou. Então, aqui, essas pregações que estão sendo feitas ontem, hoje de manhã e agora, vão ser disponibilizadas no site, não é isso? No site da igreja. E então, vocês poderão estudar as pregações no site e depois, na prova discursiva, basta transpor para o papel o conhecimento que vocês adquirem através do estudo no site. Então vai ser mais fácil. E as notas aqui serão bem mais altas. Deus quiser. São 3 perguntas, Só que lá no Rio foram 6 perguntas, o pessoal ficou 3 horas fazendo e estão entregando no último minuto. Mas aqui são 3 perguntas. E aí vocês vão sair craques mesmo. Craques nesses assuntos que são assuntos tão importantes. Graças a Deus, né? Então vamos falar sobre o estado dos mortos. A abordagem é dividida pela seguinte metodologia. Teremos aqui 3 pontos a serem abordados. Primeiro, definição bíblica da natureza humana. Segundo, visão bíblica da morte. E terceiro, o estado dos mortos. Então vamos falar um pouco sobre a definição bíblica da natureza humana. A natureza humana foi definida por Deus na criação. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o pó da terra corresponde ao corpo. Interessante que a criação toda foi feita pela boca de Deus, pela sua palavra. Mas o homem não, ele é feito das mãos de Deus. Deus moldou o corpo humano e soprou em suas narinas. Então, na equação bíblica, o pó da terra corresponde ao corpo. O fôlego de vida, que é o sopro divino, corresponde ao espírito. Então, nós temos a seguinte equação na formação da personalidade da pessoa. Nós temos corpo mais espírito igual alma. Então, é uma equação matemática. Corpo mais espírito igual alma. Essa equação também se aplica aos animais. Lá em Levítico 11:46, nós vamos ver, diz que os animais também são alma vivente. E em Gênesis 7:23, 7:21 e 22, diz que os animais têm fôlego de vida. Então os animais também são alma vivente. Certo? Bem, vamos falar então sobre alma. No Antigo Testamento, a palavra alma é traduzida do hebraico nefesh. Essa palavra que está aí, uma palavra hebraica. Na maioria dos casos, nefesh é traduzido por vida, mas em outras vezes é também traduzido por pessoa. Então, em alguns textos, nefesh é traduzido por sangue, no sentido de que sangue é a vida. Então, essa palavra hebraica recebe várias traduções do Velho Testamento. Agora, e no Novo Testamento? No Novo Testamento, a palavra alma deriva do grego psique. Exatamente a mesma palavra que dá origem à psicologia. É exatamente a mesma raiz, psique, que também é traduzido por vida. Em todos os casos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a palavra alma designa uma entidade única e indivisível, e não uma parte específica ou separada do indivíduo. Não é tentar esse slide, não. Portanto, pode-se dizer que o homem não tem uma alma, ele é uma alma. Então, esse conceito é muito importante. Deus somou o corpo com um sopro de vida e aí surgiu uma alma. Nós dizemos costumeiramente que o homem tem uma alma, mas isso a rigor não está correto, porque o homem não tem uma alma, o homem é uma alma.
Essa é a equação básica de Gênesis 2:7, que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e aí surgiu uma alma. O homem passou a ser alma vivente. Então esse é um ponto fundamental para entendermos essa doutrina. Agora sim, vamos falar da palavra espírito. Espírito no Velho Testamento deriva do hebraico ruach, que também é traduzido por fôlego. Agora, no Velho Testamento, aliás, no Novo Testamento, espírito deriva do grego pneuma. Pneuma é usado referindo-se a várias coisas. Por exemplo, pneuma é o ar em movimento. Também pode ser usado como para designar seres incorpóreos, como por exemplo demônios, espíritos maus. E também pode designar o estado de ânimo ou disposição do homem. Por exemplo, quando Cristo disse para Nicodemos que a atuação do Espírito era como o vento, você não sabe de onde vem nem sabe para onde vai, ele usou a palavra pneuma. Então, essa palavra em grego, pneuma, usada no Novo Testamento para designar Espírito, ela é usada em várias outras significações no Velho Testamento. Agora, em nenhuma parte da Bíblia, no Novo ou no Velho Testamento, a palavra espírito designa uma parte consciente do homem, capaz de existir independentemente do corpo. Então, a palavra espírito em nenhum momento designa algo ou uma atribuição, um atributo do ser que pode se separar do corpo. Isso simplesmente não existe na palavra de Deus em nenhuma das acepções da palavra grega nenhuma. Então, o espírito não existe sem o corpo. Esse é um outro ponto fundamental. Não existe espírito sem corpo. Agora, uma pergunta: a alma e o corpo são imortais? Vamos ver o que nos diz a Bíblia. A Bíblia refere-se à palavra imortal apenas em relação a Deus. Então, um texto que está em Êxodo, aliás, 1 Timóteo 1,17, diz assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Um outro texto está em 1 Timóteo 6,16, que nós não vamos ler, mas lá atribui a qualidade da imortalidade apenas a Deus. Irmãos, a origem da heresia da imortalidade da alma reside exatamente no desejo do homem, inspirado por Satanás, de ser imortal. O homem foi criado imortal. Ele tinha a imortalidade condicional, ou seja, ele era imortal sob a condição de obediência. Quando ele pecou, ele perdeu o atributo da imortalidade e agora ele passa a ser mortal. Apenas Deus é imortal. Esse conceito de imortalidade é atribuído exclusivamente a Deus nas Escrituras Sagradas. Mas ao homem é prometida a vida eterna, se ele aceitar a Jesus. Existe uma possibilidade de imortalidade para o homem. O sonho acalentado pelas pessoas de terem uma vida eterna, de não se degenerarem fisicamente, ele pode ser alcançado mediante a salvação. Então, essa promessa nos regozija. Em 1 Coríntios 15:52 diz assim: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. No grego, essa palavra incorruptíveis é aftartos. E todos seremos transformados. Esse vocábulo grego aftartos é traduzido para imortalidade ou incorruptibilidade. Então existe uma situação de imortalidade. Ela vai acontecer no momento em que o homem ressuscitar e for transformado. Aí sim os salvos serão imortais. Então, se o homem recebe a promessa de tornar-se imortal,
após a ressurreição, nós podemos concluir que ele não é imortal agora. Então, na criação do homem, Deus lhe apresentou a morte como resultado da desobediência. Deus disse assim: mas você é dotado de imortalidade. Mas no dia que você pecar, você vai morrer. Isso era uma novidade para o homem. Ele não tinha noção do que era a morte. A Bíblia não fala quanto tempo Adão viveu no paraíso sem pecar. Mas certamente, durante esse período, ele não envelheceu, ele não teve o seu corpo depauperado, desgastado, nada disso. Porque ele foi um homem criado para ser imortal, para viver eternamente. Mas Deus disse: a desobediência traz a morte. E a palavra de Deus confirma que o salário do pecado é a morte. Então, o homem que peca, o homem que não for salvo do pecado, ele não pode ser liberto da morte. Por isso, o homem tornou-se mortal. E agora deve ser elaborado um plano, que nós chamamos o plano da salvação, para que lhe fosse devolvida a imortalidade. Então Deus disse a Adão, né? No dia em que dela comeres, né, do fruto da ciência da árvore do bem e do mal, certamente morrerás. Notem que quando Deus disse isso, o dia que você comer do fruto, você vai morrer. Satanás, pela primeira vez, introduziu a doutrina da imortalidade da alma. Satanás disse assim: certamente não morrereis. Aí está. Certamente não morrereis. E essa mensagem de fato não morreu, vem chegando aos nossos ouvidos insistentemente. Deus não criou o homem impossibilitado de morrer. Se ele não pecasse, ele continuaria imortal. Mas ele pecou, então tornou-se mortal. E o homem agora recebeu como castigo do seu pecado o que está em Gênesis 3:19. Veja, é castigo do pecado, não do trabalho. O trabalho não é castigo. O trabalho significa. E antes do pecado, o homem trabalhava, mas ele não se desgastava, ele não se cansava. E Deus disse: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Irmãos, essa foi a palavra de Deus. Quem sou eu para discutir com Deus? Deus disse: olha, você pecou, então você terá que voltar ao pó. Mas a voz de Satanás continua a dizer: certamente não morrerás. Deus disse que você vai voltar ao pó, mas Satanás diz: não, alguma coisa vai continuar a existir. O seu espírito continua a existir. Essa não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é: você vai nascer, vai crescer, vai trabalhar, o suor do teu rosto vai comer o seu pão, depois você vai envelhecer e você vai morrer. Porque esse é o ciclo que foi determinado pelo pecado. Mas existe um antídoto para isso. Mas Satanás diz: não precisa de salvação, não precisa de Jesus, você simplesmente não morre. Então essa doutrina continua sendo ouvida até hoje. Ezequiel capítulo 18, verso 30 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, esse é o primeiro ponto do nosso estudo. Definição bíblica da natureza humana. Agora vamos ao segundo ponto. Visão bíblica da morte. Vamos falar um pouquinho sobre a morte. A morte é algo que nos intriga. A palavra de Deus diz que nós não somos feitos para morrer, então a morte até hoje é algo que nos entristece. Porque ela é contrária à natureza com a qual Deus nos dotou. Porque apesar de sermos membros de uma raça que se decaiu muito no decorrer dos anos, do século, nós ainda mantemos em nós algo da semelhança de Deus. Então, a morte sempre traz tristeza. A Bíblia ensina que a morte é a separação entre a alma imortal e o corpo mortal? Sim ou não? A morte é a separação entre a alma imortal e o corpo mortal? Isso é uma heresia. A Bíblia ensina que a morte é o término da vida. Agora a pergunta: é o término da
vida para a pessoa completa, ou seja, corpo mais espírito, ou é o término da vida apenas do corpo? O que a Bíblia ensina? Vamos estudar agora. Então, para que nós entendamos essa questão, nós temos que voltar à criação, onde a morte não é apresentada como um processo natural desejado por Deus, mas como algo antinatural, oposto a Deus. Irmãos, nós, ao estudarmos esse assunto, entramos, como todos os outros demais assuntos, no cerne do plano da salvação. O nosso Deus é um Deus de vida, e Ele dá vida em abundância. Só que o nosso Deus não compactua com o pecado. Então, a partir do momento em que o homem pecou, a sua natureza se degenerou. E esse pecado é transmitido de pai para filho geneticamente durante as gerações e durante os séculos de existência do homem na face da terra. Então, Deus, Ele não pode compactuar com o pecado. Então, o nosso Deus, que é um Deus de vida, Ele teve por amor, por misericórdia, que determinar que esse homem pecador, um homem maldoso, morresse. De uma certa forma, por amor e por misericórdia, esse Deus também determinou que os anos de vida do homem diminuíssem. Vocês imaginam um grande gênio do mal, como foi Hitler, ou esses grandes assassinos, genocidas, vivendo 900 anos, como viveram os antes diluvianos? Então Deus abreviou a vida desses homens com misericórdia. Então, a morte não é algo natural de Deus, mas é resultado do pecado. Ela foi imposta ao homem. Então, por isso a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Agora, em Eclesiastes 12:7, nós temos agora o texto que traz a equação da morte. Vocês se lembram que Gênesis 2:7 é a equação da vida. Gênesis 2:7 é corpo mais espírito igual alma. Agora vamos a Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Qual é a equação da morte? Calma, ainda não. A equação da morte é pó, ou seja, corpo, volta para onde? Para a terra. O espírito volta para onde? Para onde volta o espírito? Para Deus. E a alma? Desaparece, não existe. Não é? É uma equação matemática. Porque a alma é o resultado da soma de dois fatores: do corpo e do espírito. Isso é a alma. Se você tira um dos fatores, o resultado desaparece. Não existe mais a alma. O corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus e a alma desaparece. Então nós temos aqui agora realmente as equações. Pode passar o slide. Alma vivente menos espírito é igual a alma morta. Corpo mais espírito igual a alma. Alma vivente menos corpo igual a alma morta. Ou seja, a alma morta, na verdade, é algo que não existe. Certo? Então aí está a equação bíblica baseada em dois versos: Gênesis 2:7 e Eclesiastes 12:7. Então, irmãos, a definição bíblica de morte, ou a visão bíblica sobre a morte, é que a morte é a cessação da vida. Então, o estudo das palavras morrer, morte e morto revela que na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, a palavra morte significa cessação da vida. E alguns textos da Bíblia, nós vamos ler apenas poucos deles, mostram isso. Salmo 146:6. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Agora vamos a Eclesiastes 9:5. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem
coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, pois sua memória jaz no esquecimento. Outro texto, Salmo 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem a região do silêncio. E existem muitos outros textos nesse sentido. Agora vamos ao terceiro ponto do nosso assunto: o estado dos mortos. Qual é o estado dos mortos? Isso é um ponto mais interessante, irmão. Então nós vamos falar aqui sobre duas palavras que são usadas na Bíblia para descrever o lugar de habitação dos mortos. O lugar de habitação dos mortos na Bíblia é chamado de inferno. Existe o inferno? Existe. Existe. É o lugar de habitação dos mortos. Mas nós vamos entender exatamente como é esse lugar. O que acontece nesse lugar. Então, o inferno existe. E no Velho Testamento, ele é designado pela palavra Sheol, no hebraico. Então, a palavra Sheol aparece 65 vezes no Velho Testamento. E é traduzido por abismo, sepultura, inferno ou até mesmo morte. Então, é importante nós conhecermos o significado original da palavra para nós entendermos algum texto, certos textos. Por exemplo, um texto que confunde muito o estudioso ou o estudante incauto, o leitor desavisado. É Salmos 16, 10. Então ela diz assim: pois não deixarás a minha alma no inferno. Esse texto quer dizer o quê? Não deixarás a minha alma no inferno. No primeiro momento, alguém poderia interpretar o texto assim: olha, o texto quer dizer que não deixarás a minha alma ser atormentada no inferno. Mas isso não está no texto. O texto não diz que não deixarás a minha alma atormentada no inferno. O texto não fala isso. O texto diz: não deixarás a minha alma no inferno. Então a leitura correta é: não deixarás a minha alma na morte ou na sepultura. Então essa palavra inferno é usada como sinônimo de morte ou sepultura. O que acontece no inferno? Nada. Não existem pessoas vivas no inferno. Então, qual é a condição dos mortos no Sheol? A condição dos mortos no Sheol é inatividade, inconsciência, descanso, sono, que prosseguirá até o dia da ressurreição. Quero ler um texto dos irmãos, escrito por Jó. Esse texto é um texto fundamental. Diz assim: mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e ao vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, onde está, pois, a esperança? Vamos parar por aqui. Veja que interessante. O livro de Jó tem uma linguagem poética, mas contém verdades fundamentais. Então Jó diz assim: olha, se eu estou lá na sepultura, quem são os meus companheiros? Os vermes. Não é isso? Se eu estou lá, eu não tenho esperança nenhuma. Se eu disser para os vermes que estão comendo meu corpo, vocês são o meu irmão e a minha irmã, cadê a minha esperança? É uma linguagem poética de Jó. Ele está dizendo que, na verdade, o Sheol é a mesma coisa com a sepultura. Então, ele continua: ela descerá até as portas da morte. Sheol, quando juntamente do pó teremos descanso. Então esse é o Sheol, o lugar de descanso no pó da terra. Então Jó, ele sabia que esse era o inferno, mas ele tinha a esperança de ver a Deus em outro corpo. Veja, o Jó, quando ele escreveu essas palavras, ele estava cheio de chagas malignas. E ele havia perdido todo o seu patrimônio, ele havia perdido toda a sua perspectiva de vida. No entanto, ele não descreu de Deus, ele manteve a esperança em Deus. Por isso que no verso seguinte ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus.
vê-lo-ei por mim mesmo, nos meus olhos o verão, e não morro. Então Jó, ele tinha esperança, mesmo no sofrimento e na angústia, de ver a Deus. E essa deve ser a nossa esperança também. Mas notem que nesse texto não há nenhuma sugestão de que o Sheol é lugar de punição, que é a doutrina católica predomina em quase todas as denominações cristãs, de que o Sheol ou o inferno é o lugar de punição dos ímpios. Não há nada na Bíblia que autorize a esse entendimento. Então, não há almas no Sheol, porque a alma não sobrevive à morte do corpo. Então, o Sheol é um lugar de silêncio, descanso. Não há almas, não há atividade, não há palavras, apenas silêncio, inconsciência no pó da terra. Agora, no Novo Testamento, a palavra usada é Hades, que é uma palavra grega. Aparece 11 vezes no Novo Testamento, sendo que em 10 vezes é traduzido por inferno e uma vez é traduzido por sepultura. Então existe um problema em relação ao Novo Testamento que impregnou até os tradutores da Bíblia. Porque quando o Novo Testamento foi escrito ou foi transcrito para o grego, já havia naquela época uma forte influência da mitologia grega. E essa palavra Hades era usada na mitologia para designar o Deus do mundo subterrâneo. Então veja, nessa crença pagã havia um mundo subterrâneo e havia um Deus que ficava punindo as almas conscientes dos mortos. De acordo com a mitologia grega, nessa região haveria 2 compartimentos principais, um sendo o lugar de tormento e um sendo o lugar de bem-aventurança. Então, essa doutrina da imortalidade da alma começou na mitologia grega, que havia um mundo subterrâneo em que de um lado havia os ímpios, os castigados, os perdidos, e de outro lado havia os bons, os justos. Então eles estavam sendo bem-aventurados. Essa é uma ideia pagã e que nunca foi adotada pelos cristãos primitivos. Entretanto, partindo do sentido da palavra original, nós devemos traduzir Hades como sendo sepultura. No Novo Testamento, Hades também é sepultura. Então, aonde aparece a palavra Hades, nós devemos designá-lo como sepultura. Ou seja, o texto se refere ao lugar onde os mortos estão em descanso, e não ao lugar de sofrimento dos ímpios. Então vamos ler em Atos capítulo 2, verso 27. Veja, aqui aparece a palavra Hades. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então aqui Hades é a sepultura onde o corpo de Cristo repousou por quantos dias? 3. Então a pessoa morreu, a alma desaparece, mas o corpo vai para o Hades. Então Cristo passou 3 dias no Hades, mas o corpo dele não viu corrupção. Por quê? Porque ele não chegou a se decompor. Agora a Bíblia fala de um homem que esteve no Hades e o corpo dele se decompôs do corpo. E Jesus disse: olha, eu vou atender pelo genetico do tempo terceiro, para honra e glória de Deus, porque Deus tem o seu tempo. Né? A Bíblia você pensa assim: eu tenho um problema, por que Deus não resolve esse problema hoje para mim? Porque não é o tempo de Deus. Os discípulos disseram: mestre, o teu amigo Lázaro está doente. Jesus disse: calma, vou agora. Depois de olha, ele está grávida, ele vai morrer. Não tem na forma digital. Mas ele é seu amigo, você não vai visitar o seu amigo, ele vai morrer, faz o milagre para ele não morrer. Jesus disse: ainda não. Aí Lázaro morreu. No primeiro dia, o filho amigo, não foi eu que tinha o seu amigo, mas ele não amava o seu amigo? Amava? Ele não foi. No segundo dia ele não apareceu lá.
No terceiro dia também não. E no quarto dia chega lá Jesus. Já não tinha mais contexto fúnebre, tudo já conformado com a morte de Lázaro. E Marta disse assim: Senhor, se tu tivesse escrito antes, o meu irmão teria morrido. Estou esperando acabar. Mas Jesus disse: olha, isso aconteceu para a glória. Aí a gente põe alguma imagem parada e a gente joga. Agora eu pergunto: porque assim, Lázaro o texto também morreu. Né? Ele foi pro Hades? Foi. Agora, se ele tivesse ido para o céu, eu não consigo jogar. teria sido muito ruim ter ressuscitado, não é isso? Só que o computador que joga. Ele foi para o céu, ficou lá 3 dias, aí Jesus chamou ele de volta e ele ressuscitou. Ah, tristeza. Seria melhor ter ficado no céu, né? Então, Lázaro foi para o Hades. Ficou lá 4 dias. E o Senhor disse: agora é a hora. Para que ninguém tenha dúvida do meu poder. Para que todos saibam que eu sou Deus. E foi ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. E ele já tinha começado a se decompor. Ele estava mal cheiroso. Então Lázaro foi para o Hades. Ele não foi para o céu. Não ficou 4 dias no céu. Não, foi para o Hades. Jesus o trouxe de volta através da ressurreição. Então o Hades é a sepultura. Porque é do Departamento de Estado, que ela que é responsável. Agora, devido à vitória de Jesus sobre a morte, então a sepultura é um inimigo vencido. Paulo diz em 1 aos Coríntios 15, 55, eu vou apenas ler, não está no slide. Paulo diz assim: está no slide. Onde está, ó morte, a tua vitória? Tá vendo? Onde está, ó morte, o teu? Irmão, essa é uma palavra para aqueles que aceitam a Jesus pela fé. Porque Jesus venceu a morte. E aqueles que aceitam a Jesus também vencerão a morte com ele. Outro exemplo. Ao final do milênio, dizem Apocalipse 20, 13 e 20, 14. A morte e a sepultura entregarão os seus mortos. E a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então nós vemos aqui claramente que Hades, não é? Que essa palavra inferno, na verdade, deriva de Hades. É o lugar dos mortos e não o lugar de punição dos ímpios. Então, no final, tanto a morte como a sepultura serão eliminados. Porque, vejam, os ímpios, eles vão ser destruídos. Eles também não vão ser queimados eternamente. E os justos serão salvos. Então não haverá mais sepultura, não haverá mais o Hades. Então a Bíblia fala sobre sepultura nesse sentido. Agora, irmãos, nós não podemos ser também incautos. Existe na Bíblia uma palavra que designa um lugar de sofrimento, um lugar de punição, mas essa palavra não é o Hades. A Bíblia fala de um lugar de punição dos ímpios, mas essa palavra é a China, que se refere ao lago de fogo e enxofre, que é o destino final dos ímpios. Então, a palavra China aparece 11 vezes no Novo Testamento e é também traduzida como inferno. Então, às vezes na Bíblia, por isso que irmãos conhecem os originais, a palavra inferno aparece como tradução de Hades, está sendo a sepultura. Às vezes aparece como tradução de China, aí está se referindo ao lugar de sofrimento dos ímpios depois da destruição dele lá do fogo e enxofre, que a Bíblia também fala da destruição dos ímpios do lago de fogo e enxofre na China. Então a palavra inferno pode ter duas conotações, né? Ela quando traduz Hades, refere-se ao lugar dos mortos, e quando traduz China, refere-se ao lugar de punição dos ímpios. Mas uma coisa é certa, não há base bíblica para sustentar que após a morte os justos vão para o céu e os ímpios para o inferno. Após a morte, tanto ímpios quanto justos vão para o mesmo lugar, vão para a sepultura, onde não há atividade alguma. Então eu gostaria de concluir com 1 Tessalonicenses 4,16. É um texto que nos enche de esperança. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
E juntamente com os justos vivos serão arrebatados entre as nuvens para o encontro com o Senhor dos ares. E assim estarão para sempre com o Senhor. Irmãos, não devemos ter medo da morte. Para o justo, a morte é apenas um sono. Marta disse para Jesus: olha, se você tivesse chegado onde seu irmão morreria, o que Jesus disse para ela? O seu irmão dorme. Lázaro dorme. Irmão, para o justo, a morte é um sono. É verdade que nós nos entristecemos. É verdade que nós choramos porque teremos a ausência dos entes queridos conosco. Mas, se ele morreu com seus pecados perdoados, então a morte para ele é apenas um sono profundo, um silêncio, que será interrompido pela chamada do Senhor. Os 144 mil ressuscitarão primeiro com a voz de Deus, que ouvirão o concerto de paz e acompanharão ainda o desenrolar dos últimos acontecimentos. Mas quando Cristo vier na nuvem do céu, ele com a sua voz ressuscitará a grande multidão. E aí todos juntos seremos arrebatados para estar com nosso Senhor nas nuvens. E seremos trasladados para o céu, onde viveremos para sempre com os anjos e com os seres de outros mundos. Essa é a nossa esperança. Amém.